Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou o Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, o podcast feito de pré-vendedores para pré-vendedores, vendedores, marqueteiros, Todo mundo, todo mundo, né, Miguel? todo mundo. E hoje estamos aqui com Miguel, Lucas Miguel. Mais presente do que nunca, né? Exatamente. Fiquei um tempo offline aí, mas, cara, tô voltando, muito feliz, novo espaço, como eu falei no último episódio. E, cara, que convidado, tá? Hoje o negócio tá de peso. No episódio passado tava de peso porque o que o Vlad falou, tava muito pesado ali o pessoal, acima de quantos quilos ele falou? 200. 200 quilos. Aqui não, aqui é peso de eficiência, peso de Conhecimento. conhecimento, história. O cara é monstro, tá? Então, apresento aqui pra vocês, Theo Orozco. Opa, obrigado, gente. Prazer estar com vocês aqui. Acho que são pessoas que participaram de todo o processo aí, boa parte do processo de Exact, aprendemos juntos, na realidade, assim. Eu digo que eu não sou nada de... Eu só reproduzo aquilo que eu fui aprendendo na prática. Isso eu só falo sobre o que eu fui aprendendo junto com quem foi fazendo comigo. E é um prazer estar aqui. Espero poder compartilhar aí. O prazer é todo nosso, cara. O prazer é todo nosso. Mas antes da gente começar esse bate-papo, Lucas, só deixando aí o recado do patrocinador, é o Arras Prospecção. A Arras é uma empresa de terceirização de pré-vendas. Então, se você quiser pivotar um projeto, pivotar um produto, aliás, testar, não tem grana para internalizar uma pré-venda, quer colocar a pré-venda para rodar durante um tempinho, depois colocar internamente, ou deixar, enfim, independente do tempo, cara, procura a Arras. O link tá aqui no QR Code que está aparecendo na tela. O pessoal da Haas vai poder te dar uma atenção, conversar contigo, entender um pouquinho mais das tuas necessidades e criar um projeto aí bacana pra vocês de acordo com a tua necessidade, né, Miguel? E é reuniões com quem? Com decisores, hein? De todo o território Eu só brasileiro. gravei essa parte. Tamo junto, velho. Vamos pra cima. É isso aí, tem prospecção sem vendas, hein? Bom, Miguel, Pô, tô suando aqui, mano. Resposta do caralho. Mas vamos começar, mano. Todo mundo sabe a referência que tu é no nosso segmento, no nosso... Hoje em dia, cara, tá estourado. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu quero começar com a parada que tu falou lá no comecinho, quando eu entrei na Exact. Todo mundo sabe também, né, que quando eu comecei lá na Exact, foi sofrido pra caramba, tomei na cabeça. Mas aí era preciso, né? Tinha que aprender e tal. E tu falou uma analogia do cavalo. E Que até hoje agora? eu uso, mano, no meu grupo. E agora? Qual que é essa? Não Me, lembro. me conta aí, velho. E o cavalo vai passar, sempre vai passar o cavalo. Ah, sim. Quando ele passar, não adianta tu querer correr pra botar o capacete, pegar a espada, tem que estar pronto. Não, sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que muita gente olha e pensa que oportunidade só acontece para determinadas pessoas, né? Então, aqui as pessoas são especiais, abriu uma porta para ela, e na verdade não é nada disso. As pessoas se prepararam, estão prontas, o cavalo tá passando várias vezes, vai passar diferentes cavalos, assim. Se tu não souber montar, amigo, se não souber correr atrás dele, pular, se não souber acalmar ele, se não estiver pronto para isso, é só mais um cavalo. E se tu tentar pular nele, tu provavelmente vai cair se tu não estiver preparado. Então, sem dúvida, assim, eu acho que você é um exemplo, na minha opinião, de alguém que conseguiu evoluir muito e aproveitar as oportunidades, assim. Acho que mesma oportunidade que tu teve, um monte de gente teve. Só que nem todas as pessoas souberam aproveitar. E aí por isso tu tá onde tá hoje. E o meu ponto de vista é que a mesma coisa acontece para mim ou para qualquer outro cara que hoje está numa posição de liderança, está numa posição de destaque ou qualquer coisa do tipo. Acho que a diferença é que são pessoas que souberam aproveitar as oportunidades e não se precipitaram e não se, sabe, souberam se preparar, dar os passos corretos e por aí vai. Então, assim, para mim a tua história é um orgulho total. Acho que eu vi a dificuldade, mas eu falo muito sobre. Eu acho que se o cara tem capacidade, e capacidade é diferente de. Capacidade, um elevador tem a capacidade, né? Então, assim, não dá para ir além daquela capacidade. Então, quem não tem capacidade, você nunca vai conseguir. Agora, competência é diferente, você desenvolve competência. Então, você era um cara com capacidade sem a competência naquele momento. Uhum. Competência, se a pessoa for esforçada, ela desenvolve. Então, só que tem um monte de gente que tem até capacidade maior e não consegue atingir toda a capacidade. Sim. Por quê? Porque ela não trabalha para desenvolver a capacidade. Então, ela nunca chega perto da sua competência, nunca chega perto da sua real capacidade. Eu acho que tu é um cara que foi além de desenvolvendo tuas competências, tu foi aumentando tua capacidade. Então, pô, é um prazer estar aqui e até por uma contribuição com a história de vocês dois, mas principalmente a tua, e eu fico muito feliz de estar aqui. Tamo junto, irmão. Todo mundo fala, na real. Todo mundo que já passou por lá fala, né? A Exact é uma escola.
E se é uma escola, acho que a gente tem que retribuir também, né? Então, ensinar o que a gente aprende. E, cara, é muito orgulho, porque o Axel passou por nós ali, pelo Balboa. E eu acho que eu gosto muito de falar do Balboa, sabe? Porque tudo que eu peguei de ti, que eu pego de ti, que eu pego do Duda, que é muito importante, né? A gente poder replicar o que a gente aprendeu lá no comecinho, lá em 2018, Uhum. 2017 com o Axel. É importante trazer hoje, porque muita galera que é nova, não pegou aquela época de como é que as coisas andavam, foi evoluindo e a gente, como liderança, hoje é eu e o Vitão, tem que trazer essa essência, tá ligado? Tem a Samantha hoje ali que tá, pô, gerenciando muito bem a área de pré-venda. Uhum. E a essência acho que é o primordial. E eu gosto de falar que eu não acredito em liderança que não seja espelho, né? Então, Uhum. aquela pessoa que o faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona Não nem com criança, quiçá com pessoas adultas e que conseguem ter um discernimento maior. Então, assim, para mim, o primeiro passo de um líder é ser espelho. Eu acho que vocês fazem isso muito bem. O segundo passo de um líder é começar a entender como é que ele faz a transição para que, além de ele ser espelho, ele possa trazer inovação, ele possa gerar coisas novas. Então são passos, assim, a coisa não acontece do dia para a noite. Eu acho que são transições. E eu tenho muito orgulho de tu, Lucas, Samantha, serem pessoas que vieram lá do Júnior 1 Uhum. para Júnior 2, Júnior 3, Pleno 1, Pleno 2, Pleno 3, Sênior 1, Sênior 2, e aí viraram liderança. Aí depois coordenação, aí depois gerente. E isso é uma história realmente robusta, assim, sabe? Uhum. E hoje em dia o mercado carece de histórias robustas, essa é a verdade. Eu lembro que teve um momento, quando foi lançado o plano de carreira dentro da operação, e aí teve uma galera que, cara, baixou a cabeça e começou a produzir e trabalhar para poder alcançar os seus objetivos ali. Eu lembro que o Miguel, ele foi promovido a primeira vez. Aí ele passou um tempo performando, mantendo, ele, beleza, performou e aí alcançou a segunda faixa. E assim ele foi gradualmente, no tempo dele. E não sei se você vai lembrar, mas o Guilherme, né? Uhum. O Bittencourt, né? Nosso amigo que faleceu. Ele Sim. sempre vinha e falava pro Miguel, pô, cara, não precisa, tu só tá acumulando papel, tu consegue ir mais, não sei o quê. Ele sabia que ele conseguia ir mais, mas ele ia no tempo dele. Então ele trazia aquele resultado com constância, passava para a próxima faixa. Trazia aquele resultado com constância, passava para a próxima faixa. Ele falou, cara, eu gosto de ver essa coleção de papéis aqui, sabe? Mas é uma coisa que, querendo ou não, trouxe muito resultado para ele, influenciou outras pessoas, me influenciou, que é a entrega com constância. Não, mas não só isso, irmão. O lance do papel, porque tem um certificado, né? Do Júnior 1, Sim, sim. 2, 3, Pleno 1, 2, Sênior 1, 2. Hoje eu sou líder. Então eu vou ter no meu grupo um Júnior 1, um Júnior 2, um Júnior 3. Então eu vou conseguir conversar com cada um. Exatamente. Porque você Como é? passou por isso, né? É? É Passou por isso. cada fase. E é interessante porque eu acho que quando você pula etapas, você não sabe o que. Você falou muito bem, Lucas, e me dá muito orgulho. Quando você pula etapas, você não sabe ajudar o cara que tá naquela etapa que tu pulou. Uhum. Então isso vai te deixando déficits. Uhum. Então, assim, e aí você não vai conseguindo ajudar e você vai ter que começar a contornar de algumas outras formas. E qual é a forma mais normal? É fazer puxadinho. É tipo, puxar alguma coisa pra contornar, pra mascarar aquilo que não Sim. sabe, por aí vai. E aí começam a ter as gestões mal resolvidas, entendeu? Então Uhum. aí você começa a ter os buracos, aí você começa a ter. E as coisas começam a não andar. Então eu acho muito importante que se passe pelas fases para que você saiba o que aconteceu em cada fase. E para que você possa inspirar as pessoas que estão naquela fase a, cara, é assim, tá acontecendo isso, a pessoa se identificar, ter empatia, você consegue ter uma empatia muito mais fácil pelo que tu já viveu, e é mais fácil você conseguir contornar e ajudar essas pessoas a chegarem no próximo nível. E eu vejo que o plano de carreira ele é interessante porque muita gente olha o plano de carreira como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Sim. E eu não vejo dessa maneira, eu vejo que o dinheiro ele é secundário dentro de um plano de carreira, sinceramente. Uhum. Eu acredito, e na minha vida eu acho que eu tenho N provas de que o CPF ele valoriza de acordo com o CNPJ e vice-versa. Uhum. Então as duas coisas elas valorizam juntas. Vou te dar um exemplo. Quando eu vendi minha primeira empresa, eu tive a oportunidade de ir pro Beto Carreiro ganhar um valor X, Uhum. ou ir pra Velho Laser ganhar 5 vezes menos, só que num projeto que eu ia ter mais liberdade criativa, que tinha um problema real que eu conseguia ver, e com algo que a minha capacidade e as minhas competências estavam mais adequadas naquele momento. E eu ia ser mais responsabilizado por qualquer coisa que acontecesse. Então, olhei para aquilo. Primeiro, olhei se eu ia ter uma estrutura, porque eu acho que uma outra coisa é não ir para projeto de aventureiro. Então, olhei se a velho não era um aventureiro, porque
Que eu vejo de gente indo pra... é que eu vou ter oportunidade de começar um negócio. Tá, mas é um negócio estável? É um negócio que tem empreendedor bom por trás, que tem base? Tinha base naquele momento. E aí eu me arrisquei, cara. Então eu fui ganhar menos, ganhei muito tempo menos. Pra eu chegar naquilo que eu ia ter ganhado no Beto Carreiro, demorou. Cara, vou te falar, quando eu saí da VL, fazia pouquíssimo tempo que eu tava ganhando mais do que aquilo que eu passei. Então, 2, 3 anos ganhando menos do que eu ia ter. Só que eu tô aqui hoje. Uhum. Então eu realmente acredito em valorizações de CPF. Eu acho que o meu CPF ele foi valorizado desde lá da época de entregar panfleto até hoje, que foi meu primeiro emprego. Então, e cada lugar que eu tava, minha intenção era valorizar meu CPF. E como é que eu valorizo? Dando resultado, mostrando, né, que é a diferença da galinha e do pato, né? Um canta, o outro não, um berra, o outro não. Então, tu tem que mostrar sim o teu resultado. Tu tem que dar o resultado e o papel é um jeito de mostrar e o plano de carreira é um jeito fácil de mostrar teu resultado. Porque a partir do momento que tu tem no teu currículo, no teu LinkedIn, no teu um plano, os documentos, os papéis lá, mostrando, olha, eu saí daqui e eu progredi dentro dessa empresa dessa maneira. Então tu tem toda uma certificação de que você foi progredindo. Uhum. E isso vale muito para ti dentro da empresa ou fora dela, em qualquer lugar. Seja num desafio agora nela, para dentro da empresa você conseguir ter a valorização quando você for conversar com o gestor, ou fora da empresa em qualquer outra oportunidade, para não aceitar qualquer oportunidade. Sim. Porque eu sempre gosto de falar assim, as melhores oportunidades vêm disfarçadas de problema e as piores oportunidades vêm disfarçadas de oportunidade. A verdade é essa. A verdade é que um monte de vezes que o cara olha e diz, porra, puta oportunidade, é uma merda. Uhum. E um monte de vezes que o cara olha e fala assim, porra, aqui tá foda, não sei, é uma oportunidade. Eu acho que a geração atual, assim, ela tem um problema muito sério de paciência, de perseverança, de conseguir ser resiliente, por aí vai. Isso é um problema dessa geração, no meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade. Uhum. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, eu lembro quando eu estagiava na Fiesc, um exemplo, tá? Ninguém queria fazer uma apresentação pro Alcântara Correia, que era o presidente da Fiesc, que era em alemão, era uma pica do caramba. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, pô, se ninguém vai fazer, eu faço. Eu não falava alemão, eu era um estagiário, eu peguei pra fazer. Então, assim, por que eu pego? Porque pra mim era uma oportunidade. Cara, se não tem ninguém que vai fazer, o cara é o presidente da porra da empresa. Bicho, oportunidade do caralho, eu vou fazer. Hoje, se tu faz isso aí, tu pede pra alguém, a pessoa diz que ela fugir da função dela, muita pressão. Não sou pago pra isso. Não sou pago pra isso. Bicho, não vai chegar em lugar nenhum cara que tem essa mentalidade. Sim. Não vai chegar em lugar nenhum. Aí depois ele é o cara que vai reclamar, o cara teve sorte, né? Ou o cara, que é do cavalo, que a gente tava falando, nossa, como ele, porra, se eu tivesse pensado nisso, não é pensar. Ideia é o de menos, cara. A ideia é o de menos. A execução é que é importante. A ideia é 15% da brincadeira, a execução 80% e 5% é sorte, que a gente não pode negar que sorte é um fator importante. Sim. Mas no fim da brincadeira, as pessoas credenciam muito a ideia, credenciam muito ele tava na hora certa, no lugar certo. Tu também tava, cara. Em várias vezes. Todo mundo na vida tava na hora certa, no lugar certo, em vários casos. Não soube ter a paciência, não soube se qualificar, aumentar sua competência, não soube... tudo, assim, ó, as oportunidades elas estão abrindo o tempo todo. Agora a gente tem que saber o timing certo das coisas. Sim. Se eu tivesse lá olhando e falando assim, não, na velha vai demorar muito. Eu vou pro Beto Carreiro porque agora eu tava ferrado, eu não tava aqui hoje. Provavelmente eu não tava aqui hoje onde eu tô. E eu tô numa posição realmente muito boa, né? Em termos de Exact, de G4, de Astela, de livro. Então, assim, tô numa posição de destaque em termos financeiros, em termos... tudo. Eu não posso reclamar da minha vida em nada. Uhum. Mas eu penei muito pra isso e eu soube ter paciência, eu soube me qualificar, eu fiz 2 faculdades em paralelo. Em paralelo eu fazia uma de manhã, uma de noite e de tarde eu estagiava. De tarde eu entregava panfleto. Então assim, cara, não é todo mundo que faz isso. Então Sim. não é... Às vezes a gente olha só aquele final e a gente não tá olhando o que aconteceu pra trás pra chegar lá. Sim. E não é todo mundo que fizer 2 faculdades, não sei o que vai chegar também. Porque não adianta tu fazer e não ter o timing certo. Timing, cara, é uma coisa muito importante. Ter a paciência para as coisas acontecerem, se posicionar e estar preparado quando chegar. Uhum. Esse é o ponto. Esse ponto que tu trouxe ali do timing, do preparo,
você comentou, né, até mesmo sobre a questão da tua panfletagem, né? E você passou esse tempo fazendo esse trabalho. Uma das histórias que sempre contava é sobre isso. Cara, beleza, eu tenho que vender este produto. Como é que eu vou vender um produto que eu não conheço? Então, você conta que você olhava, lia, entendia o que estava vendendo para poder fazer ali o trabalho com excelência. E executava, porque ele pegava 2 sacos, né? Eu acho que uma das coisas principais é assim, desde lá, eu comecei a ter lições de venda que talvez quem tá entregando panfleto só tá entregando panfleto. Porque eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu vou ficar aqui a tarde inteira, porque a gente ia de van, eu não ia voltar sozinho. Aqui em Floripa é isso. Eu vou ficar aqui a tarde inteira, porque a gente ia de van, eu não ia voltar sozinho. Aqui em Floripa é isso. Era aqui em Floripa. Eu não ia voltar, era no Estreito. Eu não ia voltar de van, até porque eu não morava no Estreito, eu não ia voltar sem a van. Então eu tinha que ser o mais eficiente possível para ver como é que eu ia conseguir entregar mais, fazer alguma coisa assim. Sim. Tinha um saco e a gente tinha que acabar, aquele saco estava liberado, teoricamente. Então o que eu fiz foi uma negociação de entregar 2 sacos, vamos dizer assim. E aí eu tinha que ver como é que eu podia entregar mais. E aí eu comecei a entender algumas vias. Por exemplo, assim, uma delas era eu entender um pouquinho mais o que estava dentro do panfleto para que eu pudesse chamar a atenção do cara com alguma coisa, porque ele tem um número que é de lost muito grande, de perda muito grande, você chega e o cara não quer receber. Sim. Então, assim, isso já te ajuda um pouco. Eu fazia o que os outros não queriam fazer. Porque eu acho que, cara, as maiores oportunidades é o que ninguém quer fazer. Então, assim, por exemplo, assim, o que é o que ninguém queria fazer? Tinha uma rua que tinha uma subida do caralho. Só que essa rua de subida é a que mais tinha prédio. Porra. Então, assim, cara, quem entregou o panfleto sabe como é que funciona, amigo. Em prédio, tu entrega um bloco de panfleto, que é pra todos os... Sim. Então, em um lugar, tu vai cagar de entregar. Então, pô, foda-se, eu subo o negócio, não tem problema nenhum, eu vou acabar antes dos outros. Entendeu? Então, eu optava pela rua mais difícil, muitas vezes. Só que o caminho mais difícil, às vezes, é o que te leva mais longe. Então, assim, não é o mais fácil sempre, assim. Não é... Eu olhava e falava, ele é mais difícil, porém, ele é mais eficiente. Então, eu já estava olhando a eficiência, né? Não se trata de uma variável, se trata de uma série de variáveis. Eu estava aprendendo. Enquanto eu estava entregando, eu estava... passava tudo isso pela minha cabeça, não da forma com que está estruturado hoje, mas já passava. Nessa época, na minha cabeça, eu já estava pensando como é que eu podia ser mais eficiente. Sim. Não era essa a palavra que estava por trás. O intuito era comprar uma prancha, não era nada além disso, né? Que foi o pior investimento que eu já fiz, que meu pai estava certo no final do dia, que ele não queria me dar a prancha, que ele disse que eu não ia usar. Eu fui lá, me fudi, comprei a prancha e não usei. Eu sou horrível surfando, horrível. Eu, como surfista, sou um bom empreendedor. É que nem eu com o Long, lembra do Long? Maria. Comprou o long, eu já ensinei ele a tentar, já tentei ensinar ele a andar de bicicleta, cara. Não tem equilíbrio. Não conceito de equilíbrio. O Long, aí comprei ganhei um Long de Natal. Naquela época, 2012 lá, que tava 10 anos atrás, tava muito alta, né? Andou com o meu Long e já quebrou o meu Long todo. Safado, sério. Mas é isso aí. E um ponto muito interessante, tá ligado? Porque, tipo, desde o comecinho, apesar de não ter isso bem estruturado e tudo mais, tu tinha já essa veia de execução, de fazer. E tem gente que me pergunta, né, se isso veio de família. Não, cara, minha família, minha mãe é professora, meu pai é dentista. Então, assim, talvez do meu pai, que meu pai é um cara que passou fome e tal, então ele tem uma história de vencedor, né? Assim, sabe, fugiu da realidade que tava para vir para Florianópolis muito cedo e teve que se fuder bastante para chegar onde chegou, mas não era uma veia empreendedora. Apesar de eu acho que também mas não era uma veia de montar uma empresa, etc. Sim. Isso surgiu quase que naturalmente na minha vida, mas porque eu nunca deixei a oportunidade passar, cara. Assim, eu tava fazendo... Eu gosto de falar uma coisa assim, que às vezes tu não é genial. Eu, particularmente, não me acho genial. Eu acho que eu sou um cara muito bom de conectar pontos. E eu acho que tem que saber tuas fraquezas e tuas positividades. Sou um cara que comunica muito bem. Então, assim, eu tenho uma facilidade de fazer amigo. Eu, com 5, 10 minutos, a pessoa normalmente já quer ser meu amigo, já quer ir pra minha casa, já quer... Eu tenho uma facilidade disso. Eu tenho uma facilidade muito grande de contar histórias. Eu tenho muita facilidade em engajar pessoas nas minhas histórias. Eu tenho uma facilidade muito grande de conectar pontos, de achar, às vezes, pontos que ninguém tá olhando. Então, por exemplo, eu pego uma coisa que eu vivi em uma outra realidade e trago pra realidade daquele problema. Sim. Eu tenho uma facilidade muito grande em fazer isso. E isso é uma coisa que já veio lá de quando eu comecei a treinar. Então, assim, como eu fazia 2 faculdades, o que acontecia? Eu comecei a conseguir
trazer pontos do design para administração e da administração para o design. E eles me achavam genial nos dois, porque não é que eu era genial. Porque eu tinha acabado de ter uma aula sobre aquilo lá, ninguém sabia sobre aquilo, e eu trazia como uma coisa, ó. E era, ó. Só que, basicamente, eu só tava levando de um lugar pro outro. E lá eu comecei a fazer essa brincadeira de transposição de pontos. Então, assim, olha, pô, pra isso aqui dá pra solucionar com aquilo lá. Pra isso aqui dá pra solucionar com uma coisa que eu tava vendo num lugar, eu levava pro outro. E isso foi me dando uma notoriedade dentro das faculdades, mas assim, das duas. No design, porque eu era um péssimo desenhista. Então, assim, do lado do design que todo mundo acha que é design, que é desenhar, eu era um zero à esquerda. De um lado que é o outro lado que ninguém tinha, que era o lado de estatística, de fazer briefing, de gerenciamento de projetos, é onde eu me destacava. E olha que eu nem sou um baita gerenciador de projetos, tá? Eu sou um cara que tem muita ideia e tal, mas ali na minúcia, como o Duda é, por exemplo, na minúcia, um gerenciador de projetos, nunca fui. Mas como eu era o único que sabia, os caras achavam que eu era gênio nesse sentido. E aí, quando um amigo foi abrir uma escritório de design, porque estavam saindo da Tipo D, um escritório de Brasília, é o Hip, que era um cara que fazia projetos comigo. Ele falou, porra, eu tenho que trazer esse cara, ele é gênio. Então ele foi lá e me convidou. De novo aconteceu essa situação, eu tava com o emprego pronto, sim, pra ganhar. E fui empreender com um bando de maluco, que não tinha... Só que ali eu vi uma oportunidade, entendeu? Então assim, pô, qual era a minha oportunidade naquele momento? Eles eram malucos, beleza. Mas eles estavam saindo de uma outra empresa, então eles tinham realidade de mercado, que eu não tinha. Eu estava num momento de vida que eu estava na casa dos meus pais, então era um momento que eu podia arriscar. Hoje não posso arriscar o que eu fiz, eu não faria nunca. Naquele momento eu podia, eu tinha uma estabilidade. Eu estava saindo ali, eu tinha certeza que aquilo no mínimo ia me dar uma experiência para depois entrar no mercado de trabalho, então eu não estava regredindo, eu estava começando alguma coisa. Então eu olhei como um momento que eu podia arriscar naquele... Eu vi as variáveis e falei, cara, bora arriscar. A minha mãe dizia pra mim, cara, não faz isso. Na nossa família, ela dizia que se a gente montar uma chapelaria, nasce todo mundo sem cabeça no outro dia. Porque já teve muita gente tentando. Meu pai tentou ter empresa e faliu. Então, as experiências de todo mundo que tentou, ou seja, que eram de outras áreas, tinham sido ruins. E, cara, é o que você falou de oportunidade, assim. E, de novo, é execução. Escritório de design tinha um monte. A execução, assim, de a gente olhar e saber fazer de um negócio equilibrado. Eu lembro de que tinha um concorrente. Abrimos nós e abriu outros estudantes bem na época. Quase não tinha escritório de design industrial. E aí o cara ria, porque a gente tinha o cartãozinho de visita e todo mundo era diretor, né? Cada um tinha uma diretoria, eram 5 sócios. Só que todo mundo era diretor de ninguém, porque só tinha gente. Então, assim, diretor de você mesmo. Mas aí o cara veio pra mim e falou assim, nossa, vocês, que pagação, né? 5 diretores, né, na empresa. Aí eu falei assim, cara, é porque quando as pessoas começarem a entrar, elas já têm as caixas das diretorias pra gente não esquecer que a gente precisa cada um drivar pra uma coisa diferente. E ele nunca passou do número de sócios que ele tinha e a gente chegou a ser um dos 5 maiores escritórios de design. Então, assim, eu acho que se preparar, que é aquilo que a gente falou desde o início, a gente estava se preparando desde o início. Esse é o ponto. Então, pensar grande, quando a gente fala, um livro que eu gosto muito, não é pensar grande, não é pensar em algo que você não possa praticar. Não é isso. As pessoas se confundem muito. Assim, pensar grande então eu vou ficar milionário. Não tem nada a ver com isso. Eu vou ter a maior empresa. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que pensar grande é pensar que tu pode chegar no ponto, em algum dia, num ponto futuro. E se preparar desde o início para aquele ponto. Isso é pensar grande. É pensar que para chegar naquele ponto, não vai ser da garagem para Apple, como é no filme. Isso não existe. Então, assim, eu vou ter que me capacitar. E eu sou um cara que me capacitei o tempo todo, cara. Vocês sabem, vocês acompanharam bastante disso. Cara, eu saía pra fazer curso, eu estudo pra caceta, eu leio pra caralho. Hoje tá mais difícil ler, mas, porra, li muita... Eu converso pra caralho, eu tenho mentor pra caralho. Eu tento pra caralho, eu vou lá, eu fazia pré-venda pra saber como é que era a pré-venda. Acho que vocês pegaram essa época que eu ia lá fazer pré-venda. Eu acreditava que eu precisava fazer ali pra eu entender o que tava acontecendo. Você tava na nossa frente, né? Teve aquelas movimentações de cadeira. Porque isso é muito importante, Raça. Quem tem equipe de pré-venda, venda, mudar o lugar. Né? Muita gente é acomodada no lugar. Não, aqui é um cantinho. Não, pô, mas é bom porque sai da zona de conforto. E aí, uma dessas ocasiões, quando eu tava, né, começando ainda na Exact,
me botaram bem na frente do Theo. Eu também já fiquei de frente pro Theo. Eu bem quietinho, Momento né? de, Aí momento de ligar, né? ele levantou assim, eu bem pequenininho, ele levantou assim, ó, cara, bora ligar, não vai sair da inércia, cara, vambora, cara. E é isso aí, cara, acho que sair da zona de conforto é importante, e uma parada que tu fala muito da execução é a executar com a verdade, Uhum. tá ligado? E isso aí tem vários exemplos. É. Outra coisa é o cara que fica maquiando o resultado, que acontece, né? Por exemplo, do nosso lado. Bastante. É uma mentira. Uma hora vai chegar a conta. E o grande problema, cara, é que assim, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas é uma merda. A verdade é essa. Porque quando a gente vai fazendo sem uma estrutura, sem ter estofo, tu vai viver sempre andando só de lado. Tu não vai nunca progredir, tu vai sempre andar de lado. Sempre de lado, de lado, de lado. Aí tu vai contando uma série de mentiras, que é esse pessoal que pula de galho em galho. Sim. Uhum. Então, assim, fica 6 meses numa empresa, anda de lado pra próxima. 6 meses na outra, anda de lado pra próxima. Amigão, 6 meses pra mim, tu nem passou pela empresa. Se tu não ficou no mínimo um ano, tu não aprendeu absolutamente nada dentro daquela. Tu só aprendeu o que tu não deveria, que é aprendeu como mentir, fazer o negócio. A verdade é essa, você não tem experiência suficiente. É uma não passagem na minha cabeça, é isso. Uhum. Posso não ser o dono da verdade, mas na minha cabeça é isso. E nessa visão, começa a ser o jeitinho brasileiro. Aí o cara reclama. Porra, cara, já andei em 6 empresas diferentes e não tô conseguindo progredir. Claro que você não tá, você tá contando mentira. Provavelmente você andou em 6 empresas, aí quando ficou 6 meses. Aí vai pra outra empresa pra fazer uma entrevista, né? Ah, tô insatisfeito. Aí o que você vai fazer? Vai falar o quê na outra entrevista? Não, tô aprendendo muito nessa empresa, tô conseguindo fazer X ligações, Mentira! Aí você vai se pintar de um jeito e vai botar a expectativa. É igual venda. Você botou a expectativa lá em cima. Vamos dizer que um pré-vendedor falou um monte de mentira. O que vai acontecer com essa reunião que ele falou um monte de mentira? Vai chegar na mão do vendedor, não vai acontecer venda. Ele vai dizer, nossa, minhas reuniões não geram venda. Claro, você está setando errado. Então, tu botou uma expectativa que você não consegue cumprir. Se você botar uma expectativa que você não consegue cumprir, não sai a venda. E é a mesma coisa quando você entra numa empresa. Se você falou que você sabia fazer X, Y, Z e não sabe, você vai ser sempre do time C. Você vai ser sempre o cara que vai ter que estar correndo atrás e sendo desvalorizado dentro da empresa. E vai ter que penar muito pra poder chegar na B e na A, né? E aí, olha o contrário como ele é inversamente proporcional. E aí eu trago a tua história, inclusive, tá? Uhum. No início, eu lembro que eu olhava e falava assim, esse bicho não vai chegar. Tipo assim, de verdade, eu falo a verdade. Eu tava olhando e falava assim, cara, não vai. Era ruim, velho. Nem me olhei, era ruim pra caralho. Não tem como, cara. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Tua expectativa lá embaixo. Quando tu começa a superar a expectativa, eu falo assim, talvez dê. Botei um pouquinho mais pra cima. Tu superou de novo. E aí eu já tô na minha cabeça que tu é o cara que supera a expectativa. Tu é o curvar. Tu já tá te comportando de curvar desde que tu era C. Uhum. E é isso, muda tudo. A partir do momento que a tua expectativa é ajustada com a tua realidade, você consegue superar ela. E aí você começa a ganhar evidência. Se a tua expectativa é acima do que tu pode entregar, tu vai começar a gerar o quê? Frustração. E aí as pessoas vão começar a te desvalorizar. Então, assim, cara, uma coisa que eu tento muito, quando eu palestro, é alinhar a expectativa antes de mais nada. Ó, gente, o início da minha palestra atual é basicamente contando a minha história com palestras, falando que eu fui no RD Summit. Eu, primeira vez que eu palestrei num dos palcos principais do RD, tinha que, pra palestrar no outro ano, tinha que ficar acima de, não lembro quanto é que era 3.8 NPS, um troço assim, e eu fiquei com menos, fiquei com tipo um 3.5, 3.6. E, cara, pra mim foi muito frustrante naquele momento. E dentro disso, eu comecei a descobrir que o que eu sabia fazer era contar, eu era muito técnico, e eu sabia fazer aquela parte técnica ficar menos maçante contando histórias. E aí eu comecei a contar histórias. E começou a melhorar. Hoje eu sou o maior NPS do G4 inteiro. De 9 turmas eu tenho 10. De 10 turmas, 9 é o NPS máximo. Mas eu aprendi que contando histórias. E aí eu falo pro pessoal, então eu queria alinhar com vocês. Não esperem aqui que eu vou nem ficar só na questão técnica e nem ser o cara que vai ter frases motivacionais o tempo todo. Eu vou só contar a história. O que eu tô fazendo é priming. Eu tô alinhando expectativa. E, cara, as pessoas não fazem priming pra nada. E se você alinhar, seja no teu relacionamento, por que relacionamento dá errado? Já parou pra pensar? A maioria dos relacionamentos vão dar errado. Estão fadados a dar errado. Porque quando tu conhece alguém,
tu entrega tudo de melhor que tu nem é. E a pessoa também. Você pinta uma persona que você não é. Tu faz, abre a porta do carro, tu nunca mais vai fazer. Nunca mais vai fazer. Nego toma comprimido azul. Não tem. Não vai entregar mais aquilo. Depois, fudeu, não vai entregar mais aquilo. Quando começar a descobrir que não tá entregando aquilo, o que vai começar a acontecer? A expectativa era aqui. Começa a cair. O Ricardo Voz, que é um cara que eu gosto muito, um amigo pessoal, ele fala que o que fode os casamentos, uma das coisas que fode casamento é os filmes da Disney. E não é porque no filme da Disney, a princesa tem um príncipe. Sim. E o príncipe, meu parceiro, o príncipe é foda pra caralho. O príncipe, ele tem o castelo, cara. Tem súditos, velho. A vida é maravilhosa pra princesa e pro príncipe. Só que na realidade, cara, que cresce, não é nós. E nós não tem castelo. Não tem, a gente não fala do jeito que o príncipe fala. A expectativa tá lá em cima. Tá lá em né? cima. É. Então, se tu não fizer ajuste de expectativa, tu vai ter problema. Sempre. E é a mesma coisa no emprego. É a mesma coisa, cara. Se tu não fizer ajuste de expectativa, tu vai ter problema. Mesmo fazendo, tu já tem chance de ter problema. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu acho que quem pinta currículo, quem tenta se vender como algo que não é, tá fadado ao insucesso. Uhum. É melhor, eu sei que o desespero bate, tá? Porque eu já tive do outro lado. Mas é melhor tu pegar algo que esteja dentro da tua expectativa e que tu não dê aquele passo. Porra, mas se eu pintar aqui eu vou ganhar 1.000 a mais, 2.000 a mais, 3.000 a mais. É melhor tu ganhar menos, mas tá com a expectativa setada, que a tua chance de chegar com robustez aos 3.000 a mais e ser valorizado é muito maior. Então, o meu ponto de vista é que, assim, existe um desalinhamento muito grande e isso é lição de vendas também, tá? Uhum. Eu acho que quando você tá entrando numa empresa é uma venda. E é a mesma coisa, se você faz a venda com setando expectativas erradas, na hora de entregar você vai ter problema. E como é que pode, por exemplo, eu tive muita ajuda tua, do Duda, né? Porra, o Duda, quando ele me chamou pra trocar uma ideia, foi ele que deu aquela virada de chave, né? A famosa virada de chave. Como é que um cara que não tem um Duda na empresa, não tem tu na empresa, ele consegue se autoanalisar? Eu sei que é muito difícil, né? Sim. É muito difícil a gente se considerar abaixo do que a gente imagina que a gente é. Né? Então, pô, eu nunca vou ser um curva C, pô. Eu sou um curva A, pode ser até um B. Mas C, que o seu, porra, tá na tampa. Tem essa humildade, né? De olhar pra si, entender onde é que estão seus gargalos. Que nem tu Isso falou, é raro, né? se conhecer, saber aonde eu sou bom e aonde eu tô errando, né? Eu acho que as melhores pessoas que existem são muito autocríticas. Uhum. E eu posto muito sobre pessoas que são radicais em pontos de vista. Eu posto muito no meu Instagram, que eu virei o que eu mais temia, que é um Instagrammer, né? Mas eu posto muito sobre isso. Daqui a pouco vai virar um TikToker. Não, calma. Não. Calma. Mas assim, o ponto que eu gosto de falar é assim. Quando você é radical, o que acontece? Você é egocêntrico, primeira coisa, e é estúpido. Uhum. O radicalismo, ele é estúpido e egocêntrico. Parece pesado, mas é exatamente isso. Porque o que acontece? Você tá partindo do pressuposto que os outros são inferiores a você, que pensam diferente de ti, então eles são inferiores. Você tá num egocentrismo, uma estupidez do caramba. Você não tá pegando todas as variáveis, provavelmente, porque quem pega todas as variáveis mais se pergunta do que afirma. Uhum. E é a mesma coisa para responder o que você me perguntou. Como é que você é autocrítico? Quando você duvida de si mesmo o tempo todo. Mas não é duvidar para dizer assim, eu sou ruim. Não é isso. Uhum. Será que eu tô fazendo da melhor maneira? Será que tem alguém fazendo melhor que eu? Vou dar um exemplo. Cara, se eu for atrás do que me dizem, eu vou achar que eu sou o melhor empreendedor do Brasil. Se eu for atrás... Cara, porque hoje o meu entorno, o que é? Pessoa me pedindo autógrafo em livro, pra tirar foto. Pessoa chorando, já teve... hoje eu vivo isso. Sim. Eu vou na balada, tem gente que para na balada pra tirar foto, cara. É bizarro, virou meio celebridade essa porra desse negócio de empreendedorismo. Uhum. Se eu acreditar que isso é minha realidade, eu tô na merda. Eu tenho que me questionar o tempo todo. Então eu tenho que me questionar, cara, quem é que faz melhor que eu hoje? E eu tenho uma lista de gente que eu tenho certeza que faz melhor que eu e que eu aprendo com eles. Uhum. Então eu tô toda hora perguntando pra eles. Eu tô toda hora seguindo eles e tentando entender o que eles estão fazendo. Pedindo pra conversar. Eu tô tentando participar dos grupos dos caras. Pra tentar me pegar referências. Uhum. Então, de novo, eu não tenho a referência dentro de casa. Uhum. Mas eu tenho a referência fora. É como quem tá ouvindo esse podcast e não tem a referência na tua pergunta. Aqui você já tá falando um monte de coisa que o cara já tá... Puta, eu não faço isso. Não faço aquilo. Isso aí eu tô vacilando. É buscar um entorno que te cresça. A Exact te fornece esse entorno. Uhum. Quando você não tem esse entorno, tu tá numa empresa que não tem,
busca esse entorno em outros lugares. Então, assim, em eventos, em podcast, em relacionamento, em coisa do tipo, você precisa se perguntar e se questionar. No momento que você achar que você é o melhor, você vai começar a se ferrar. É o meu ponto de vista. De novo, não me acho dono da verdade. Mas o meu ponto de vista é esse. No momento em que a pessoa tem certeza que ela é radical, ou seja, eu sou radical em achar que eu sou o melhor no que eu faço, ou que eu estou no melhor, eu estou dando o meu melhor. Sou radical em achar que eu estou dando o meu melhor. Você vai parar. Sempre pode dar mais. Né? Uma coisa que até pegando esse gancho, que eu fiz quando eu entrei no Exact foi justamente chegar, saber que, cara, beleza, estou entrando numa operação de pré-vendas, num processo de vendas complexas que eu nunca trabalhei na vida. Tanto que até eu sempre conto nas rodas, assim, quando eu fiz a entrevista contigo, com o Duda e com o Bruno. Na época eu ainda era das primeiras que eu participava, Exato. Né? E eu falei assim, cara, eu já tinha visto teus vídeos, alguns vídeos, falando sobre Exact e tal. Quando eu entrei na sala de reuniões, eu vi que era tu, fiquei nervoso. E aí veio o Duda, pra quem já trabalhou com telemarketing, tá falando muito pra dentro. Eu fiquei, pariu. E aí quando eu entrei na operação, cara, eu busquei quem eram as referências lá dentro. Que era o Vini, que era o Joe, era o Thales. O Thales ainda tava no último, acho que no último ano dele. O Manes também, ele já era um cara também que, quando eu sentei do lado dele, inclusive eu achava que ele era sócio da empresa. E então, tipo, eu colei nos caras que realmente entregavam, sabe? Os caras que realmente eram referências ali dentro. E colei neles até o final. Mas isso é o segredo. E sempre, então, mudou. O Thales saiu, o Vini saiu, o Joe foi pra outra área, o Mano saiu. Cara, eu fui colando em outras pessoas que se tornavam referências ali dentro. Que eram referências que eram, pra mim, eram muito melhores do que eu. Colei no Miguel, sabe? Ele entrou depois de mim, mas mesmo assim o cara, tipo, bombou, sabe? O cara, ele conta a história dele, sempre conta a história dele. Ele tava mal, e aí ele teve a virada de chave dele, depois teve conversa com o Duda, e ele perfumou pra caramba. Então, cara, beleza, vou colar em ti pra saber o que você tá fazendo, sabe? E é muito legal da gente ter essas referências em todos os lugares, a gente saber quem são as pessoas, saber chegar com respeito, respeitar as histórias dos outros e, cara, pegar isso, né? E não ser um chupim. Porque o que acontece? Tem gente que é assim, cola, chega e não passa e não volta. Ou seja, pegou a referência com alguém, vai até lá e depois não passa para as outras pessoas. Sim. Eu gosto de falar, você quer ser o primeiro, cara? Eu quero ser o primeiro. Você quer ser o primeiro? Você tem a ambição de ser o melhor no que você faz? Não sei, acredito que vocês tenham também. Uhum. Eu tenho. Eu tenho a ambição de um dia ser o melhor no que eu faço. Acho que eu tô longe dela, mas eu tenho essa ambição. Só que eu não quero chegar em ser o melhor porque os outros ficaram pior. Eu quero ser o melhor ajudando os outros. Porque assim, ó, quanto mais o ecossistema tiver bom ao meu redor, mais chance de eu evoluir. Que é o que eu falo de gente que briga com tecnologia. Uhum. Quer ver, ó, o pior pré-vendedor mesmo é batata. O que é o pré-vendedor que se dá mal? Pré-vendedor que acha que tecnologia é patrão ou que acha que tecnologia vai substituir ele. Ah, não, a tecnologia tá me engessando, não tá me deixando pensar, a tecnologia tá... Esse cara tá fudido. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Não sei se você viu que ganhou esses dias um dos maiores concursos de arte que tem, ganhou inteligência artificial. Vocês viram isso? Vi. Foi um quadro pintado por inteligência artificial, ganhou e os artistas estavam putos da cara. Burros. Os caras são burros da puta da cara. Por que eu falo isso? Cara, em vez de tu dizer assim, cara, que foda, então o que eu vou fazer? Vou criar um quadro com inteligência artificial e a partir dele eu vou evoluir. Eu vou começar a entender como é que eu posso escrever melhor para ele ir melhor, para que eu possa criar a partir do que eu escrevi. Não. O cara tá querendo brigar com a tecnologia. Quer tirar Sim. Só quer deixar o pessoa, tá ligado? E tirar o robô, a tecnologia artificial. Não é inteligente. Uhum. As pessoas... O que vai acontecer? Se as pessoas não entenderem que o mundo mudou, elas estão fodidas. Então, se tu não entender assim, eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar provavelmente o vendedor brasileiro que mais vende software no Brasil, tá? É uma pessoa específica de uma empresa e eu tive a chance de entrevistar ele. Ele chega a vender mais que algumas empresas, ele. E aí eu perguntei pra ele, cara, o que é? Como é que tu vende tanto? O que acontece? Porque ele não era um cara super comunicativo. Ele não era um cara não comunicativo, mas não era um munife de comunicação. Que o munife fica amigo dele, não era eu. Eu comunico muito, a gente fica amigo muito rápido de pessoa muito comunicativa. Sim. O cara não era assim. Só que o cara era muito nerd. Ele pegava a ferramenta dele, o que ele usava, aí não fazendo propaganda, mas ele pegava a ferramenta dele, Uhum.
E a partir dessa ferramenta ele começou a entender, cara, como é que eu faço as APIs funcionarem, como é que eu faço. E ele não precisou do gerente, do coordenador, nada, cara. Ele fazia. Ele começou a botar a mão na massa para ter as coisas disponíveis na mão dele a partir da ferramenta. E o cara é um cavalo. Então, assim, o cara é um cavalo. Ele faz. Por quê? Porque ele bota a tecnologia para trabalhar por ele. Na minha palestra, às vezes eu pergunto assim: tu queria ter secretária? Um monte de pré-vendedor. Quem aqui queria ter secretária? Todo mundo levanta a mão. Eu falo assim: vocês têm? Só que vocês são burros e não estão usando. Porque, assim, no final do dia, um workflow nada mais é do que uma secretária. Uma cadência de e-mail, envia e-mail por ti. Cara, a Brenda maravilhosa que cuida da minha vida, que é minha secretária, ela não necessariamente envia e-mail pra mim. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. A ferramenta até envia e-mail, envia, cara. Uma secretária é melhor. Você tem tudo à tua disposição. Sim. A questão é que tu não quer usar. Porque tu quer te sentir no controle. Essa necessidade, esse egocentrismo que a gente tem de querer se sentir no controle, se sentir criativo, nos limita. Se você entender que você pode ser criativo a partir da tecnologia, a partir dos padrões, aí você vai ser eficiente. Eu gosto de falar que, assim, o brasileiro, na minha visão, tem duas coisas que nos diferem do americano. Eu acho a gente mais inteligente, acho a gente mais criativo, de maneira ampla. Só que o americano ele tem duas coisas. Primeiro, ele gosta do risco. A gente odeia, né? A gente quer coisas não arriscadas. Seguras, né? Então, assim, ou a gente vai pro risco extremo, que é o risco desmedido. O americano, ele gosta do risco, mas ele gosta do risco que ele, pelo menos, entende as variáveis de risco. Então, a gente é 880. E o segundo ponto, que eu acho é que o americano ama padrão. Ama. E a gente odeia padrão. Eu gosto de falar assim, se pegar esse celular aqui, tá? Tô com o celular na mão. Eu tenho que balançar 3 vezes esse celular e passar pro próximo da linha de produção. Aí o brasileiro, o que ele faz? Ninguém tá olhando, ele fala assim, teu cu que eu vou balançar 3 vezes, passa pro próximo. Aí o que o americano faz? Ele também pensa isso. Ele também pensa assim, não vou fazer isso. Só que ele vai lá e chama o cara que é o gerente de produção e fala, posso não balançar 3 vezes, irmão, que eu tô me sentindo um idiota de balançar 3 vezes isso aqui. Aí o cara fala assim, vamos fazer o seguinte, cara. Marca um X aqui atrás, não balança esse, vamos ver o que acontece lá no final. Chega lá no final, o celular não liga. Eles descobrem que tinha que balançar 3 vezes. Aí ele volta e fala assim, pô, infelizmente tem que balançar 3 vezes, velho. Aí deram o nome disso de teste AB, que depois evolui pra Growth Hacking. Tá vendo? Então assim, não, eu tô brincando, mas não é só isso, Growth Hacking, mas a essência é essa. É teste, e só existe teste com padrão. Só existe teste com dado. E é isso que os caras não entendem. Quem tá na operação, o pré-vendedor, o gerente, não entende que ele pode ser a referência do teste. Não entende que ele pode ser o dado da voz pra ele. O dado faz com que... Uma coisa é eu levantar a mão, cara, e dizer assim, eu acho que deveria ser feito assim. Outra coisa é eu ter dados pra mostrar assim, ó, eu estou fazendo assim, ou propor, ó, eu posso fazer assim, aí ele vai deixar. Aí tem dados pra dizer assim, ó, tá vendo? O jeito que eu propus tá dando certo. Aí tu vai virar referência do processo. Então todo o processo começa a ser construído por ti. E aí fudeu. Aí tu já tá feito. Enquanto tu não entender isso, enquanto tu quiser ficar brigando com o processo, com ferramenta, tu vai ser mais um. Mais um. Tu nunca vai chegar. Porque tu vai estar só em estruturas bagunçadas. Tu vai estar só em empresa que não olha processo padrão, e empresa que não olha processo padrão não cresce. Final da brincadeira, ela fica estagnada, ou ela fica... É isso. Lá no passado, eu gosto de falar de 3 coisas. Processo, ferramentas e padrões. Pra mim, essas 3 coisas... Desculpa. Processo, ferramentas e pessoas. Essas 3 coisas têm que estar alinhadas. No Brasil, lá no passado, porque faz pouco tempo, Brasil, a gente fala, quando eu falo que parece assim, ele ama os Estados Unidos. Não é isso, cara. É que os Estados Unidos falam de empreendedorismo e de inovação há pelo menos umas 4 vezes mais tempo que a gente. Então, é natural que eles tenham mais referência. Quando a gente fala de inovação, de empreendedorismo, a gente, por muito tempo no início, se pautou em pessoas. Ou seja, como não era um cenário que se tinha muita competição, eu trago a referência e com essa referência eu vou fazer acontecer. Agora, a gente começou a entender o que o americano... A gente olha lá pra fora e fala, opa, os caras não é com pessoas. Processos, ferramentas e pessoas. Pessoas fazem parte desse todo. Aí, a gente começa a ter as empresas agora que estão entendendo isso. Por isso que a gente começa a ter unicórnio. Sim. Se você for avaliar os unicórnios, são caras fissurados em processo, ferramenta e padrão. Quando você começa a entender dessas 3 variáveis, aí o jogo muda, cara. Porque daí tu começa a entender assim, se eu não me adaptar a processo e ferramenta, eu tô fora das melhores empresas. Eu vou sempre rodar a empresa que vai... Lembra que eu falei que o CPF valoriza o CNPJ, o CNPJ do CPF?
Se tu tá num unicórnio e tu fez parte do unicórnio, tu vai valer muito. Se tu tá numa empresa que ficou andando de lado o tempo todo, que essa empresa não se destacou, tu não vai valer porra nenhuma, tu vai ficar sempre andando de lado. Então assim, quem é que vale pra caralho? Olha o PayPal, tá? PayPal Máfia, vamos falar, você sabe quem surgiu do PayPal Máfia, não? Elon Musk, Reid Hoffman, quem são esses caras? Só pra contextualizar. Quase todo mundo que tá à frente das maiores empresas dos Estados Unidos surgiu de uma mesma empresa, que é o PayPal, que é uma empresa que valorizou muito esses caras, se valorizaram lá dentro durante muito tempo, valorizaram o CPF deles, tiveram acesso muito mais fácil a crédito de fundos. Os fundos botavam a mão em quem veio do PayPal, botava o dinheiro. Pô, tu veio do PayPal, tu fez o que no PayPal? Pô, subi isso aqui. Pega o dinheiro aí pra tu prototipar o que tu quiser. Essa é a brincadeira. Aí tem uma valorização. Aconteceu, tem gente ex-RD, por exemplo, que tá com empresa que foi parecido, cara. A história foi parecida. Tipo, o cara veio de lá e falou, olha, na RD eu fiz isso, a gente chegou até aqui. O fundo de investimento botou dinheiro na mão dele, eu conheço. Muito mais por isso do que por qualquer outra coisa. Porra, o cara se valorizou lá dentro, cresceu dentro de uma empresa que cresceu também. Porra. Primeira variável. Casa muito com o que o Miguel ele trouxe, né, em off, que é você construir, de fato, uma história dentro daquela empresa, que é o que a gente, inclusive, quando eu tava na Exact, a gente falava bastante, cara, quando a gente fechava uma venda, tô colocando mais um tijolinho aqui nesse muro. Que é basicamente isso, né? A gente tá construindo uma história, a gente tá construindo o nosso currículo, né? Cara, olha só tudo que eu fiz aqui dentro, todas as ligações que eu fiz, todas as reuniões, vendas, metas batidas. Miguel, esse mês, chegou o quê? 40 reuniões, 40 meses consecutivos batendo meta. Isso, cara, é incrível. Eu acho que na história da Exact talvez nunca tenha acontecido isso, né? Sim. E é sensacional, Até agora, até agora. Quem tá lá agora tem essa oportunidade de chegar e ter um... De ultrapassar, com certeza. Com certeza. E o legal, cara, na minha visão é o seguinte. Tu tá fazendo isso dentro de uma empresa que está em crescimento. Isso é uma coisa. Fazer isso dentro de uma empresa que está estagnada é outra coisa. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. E o contrário é inversamente proporcional. Por isso que eu te falo que CPF valoriza CNPJ, CNPJ valoriza CPF. As pessoas que não entendem isso, estagnam. Esse é o ponto, assim. Se eu tivesse feito tudo que eu fiz pela Velho e a Velho não tivesse saído com o maior crescimento do Brasil, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse feito com a Nano e a Nano não tivesse saído como o segundo maior crescimento do Brasil no outro ano, talvez eu não estivesse aqui hoje. Por quê? Porque o meu CPF valorizou, porque o CNPJ dos caras valorizou. No final da brincadeira é isso. No final da brincadeira, cara, não adianta, você pode ser genial dentro de um ecossistema que mata a tua genialidade no sentido de não te mostra pro mercado, não tem dados para suportar os teus resultados. Tu pode ser muito bom de resultado dentro de um lugar. Esse lugar não cresceu, muito difícil de justificar. Agora, tem hoje o currículo, cara, sabe, antigamente era o seguinte, porra, esse cara estudou em Harvard, esse cara fez FGV. Hoje não é mais assim. Esse cara trabalhou na Exact, esse cara trabalhou na RD, esse cara trabalhou... Porra, esse cara aqui foi diretor no Bank. Esse cara... Não é mais aquela brincadeira. Eu não olho nem se o cara é formado pra contratar alguém. Não é mais por lá a brincadeira. Sim. Então não adianta tu ficar com bandeira ruim no teu currículo. A moral da história é que a tua bandeira precisa ser boa. É isso que as pessoas não entendem. Então assim, o que vai te valorizar são boas bandeiras. Essa é a brincadeira. Hoje, Harvard é a empresa. Harvard é a empresa que tu fez a experiência. E aí, você pode fazer uma Bel Pass, que é fazer curso de verão, e um dia vão descobrir que é curso de verão. E vai acontecer o que aconteceu com a Bel Pass, que é o cara que fica 6 meses em cada empresa. Tem 4 bandeiras maravilhosas, 6 meses em cada uma. Curso de verão. Ou você pode fazer formações densas. Essa é a diferença. E tá cheio, né, cara? Não, isso aí tá cheio porque... E tu acha que essa parada de, 6 meses em cada empresa é da nossa geração? O que tu acha que tá pegando? Também, cara, muito é do próximo, né, mercado cara? e da geração. O mercado é imaturo, o mercado tá começando a crescer, então o mercado ainda tem uma crença, ainda existe empresa que tem crença no mercado que você não tem que ser formador. Você pode pegar pessoas de empresas que formam e elas vão ter dentro da tua empresa o desempenho que elas tinham lá, só que a melhor semente em terra infértil não gera nada. Se a empresa não tem terra fértil, tu vai matar uma boa semente. Essa é a moral da história. Porra, vocês conhecem um bocado de caso de gente que já saiu da Exact que pede pra voltar. Então assim, por quê? Porque era bom na Exact, chegou num lugar... Eu não tô dizendo que todo mundo que sai, porque tem gente que foi pra outra terra fértil. Sim. Mas a maioria vai pra projeto louco, projeto que não tem processo de nada, projeto que não tem...
Se bate e deslumbra, volta. se deslumbra com salário ali, base. Com salário, com 6 primeiros meses de poder fazer o que quiser, até vir a primeira cobrança. Porra, tô gastando contigo aqui, não tá vindo. Uhum, E aí a pessoa começa a ter. Cara, vocês sabem, Uhum. vocês acompanham, vocês sabem do que eu tô falando. Sim. Vocês têm amigos que já aconteceu isso. Moral da história. O que eu tô querendo dizer é, bicho, se você tem um mercado imaturo, que ainda acredita que é via pessoas que vai acontecer, ele começa a canibalizar o próprio mercado. E aí, o que ele começa a fazer? Tirar um do outro. Fazer... isso é coisa de empresa muito pequena, na minha visão. Você não vê isso acontecer em empresas realmente estruturadas, que formam suas estrelas, vamos dizer assim. uhum. Isso é uma coisa. Segunda coisa, uma geração que é imediatista, né? Eu brinco que... Vou fazer uma brincadeira pesada. Mas eu brinco que, cara, a gente era internet de escada. Pra gente ver uma fotinho de pornografia demorava, velho. Hoje em dia tu abre vídeo em 2 cliques, cara. Então, assim, No celular. é outra brincadeira, velho. Se o negócio demora pra abrir, tu já fica puto. Então, assim, é uma geração que tá muito acostumada ao imediatismo. As coisas acontecem muito em tempo real. Entendeu? E essa brincadeira de acontecer muito em tempo real, ela torna as pessoas, primeiro, ansiosas. A gente tem uma geração muito ansiosa, muito, e que acaba gerando frustrações, porque a própria expectativa, ela não colocou só no cara, ela colocou nela mesma. Uhum. Então, assim, as mídias sociais fazem colocar essa expectativa. Ela olha pra mim e ela só olha meu palco principal, ela não olha meu backstage. Ela olha e fala assim, caralho, moleque, primeiro que ela não sabe nem minha idade. Aí o cara assim, porra, moleque pra caralho, tá ganhando milhões. Legal. Agora, eu tenho 35 e comecei a trabalhar com... Meu primeiro emprego foi com 16. Porra. E eu sou incomum. Eu sou fora da curva em termos de resultado que aconteceu. E não pode se comparar comigo. Ele não pode olhar e achar que com 20 e poucos... Cara, tem gente com 20 e poucos que acha que vai ser gerente amanhã, cara. É verdade. Assim, ó, 20 e poucos anos, o cara fez ficou 3 meses batendo meta, tu tá 20, né? 40. Ficou 3 meses batendo meta, tem cara que já disse, não, tô sendo desvalorizado. Tô 3 meses batendo meta aqui, não. Ah, velho, dá vontade de dar 3 pescotapa, né? Então, assim, Pô, cara, da onde, cara? Da onde que 3 meses é tempo? Entendeu? Tipo, as pessoas hoje, elas não conseguem mais entender o que é Cara, esse dia eu tava falando com um dos caras que eu mais admiro, vendedor muito bom, e o cara falou pra mim assim, cara, eu não aguento mais fazer isso, cara, vender. Aí eu falei assim, é mesmo, cara? Não aguenta mais vender? Não aguento mais. Eu falei, e tu tá cansado? Quantos anos tu tem? Aí ele, não lembro quanto que era exatamente, mas 40, acho que era. Ah, tenho 40. Assim, começou quanto tempo, até quantos anos tu começou a trabalhar? Não, trabalhar. Ah, sei lá, não lembro, 22. Caralho, velho, tu tá 18 anos trabalhando, então, essa é a conta, né? Se eu não tô errado. E tu vai aposentar com 60 e poucos, então tu não chegou nem na metade do teu tempo de trabalho. Tá morto já. Tá morto. Não, e detalhe, assim, porra, eu queria estar mais além. O cara ganha muito dinheiro, essa pessoa que eu tô dizendo. Então, assim, é um cara fenômeno, mas eu falei pra ele, cara, olha só, olha pro teu lado. É porque assim, ó, não te compara com o cara lá. Compara assim, todo mundo que fez faculdade contigo. Ou todo mundo que saiu da mesma realidade que tu. Olha pro teu lado e vê onde é que estão as pessoas. Aqui é a tua base comparativa se tu quiser te comparar com alguém. Não fora disso. Vê se tu não tá no top dessas pessoas. Se tu não tiver, realmente, tu pode ser que tu esteja precisando acelerar. Mas se tu tiver, velho, é questão de time. Uhum. Só isso. Então, assim, porra, vocês saíram de uma realidade X, vocês dois juntos. Vocês olham pra realidade dos caras que estão perto de vocês e saíram do mesmo lugar que vocês. Onde é que os caras estão? Vocês não estão no topo? Então é tempo pra chegar mais ainda. Mas a gente não pode olhar pra outro cara com outra realidade, com outra história, e querer se comparar. E a mídia social fudeu muito nesse sentido. Uhum. Então, assim, eu não acho que é culpa das pessoas só, eu não acho que É um conjunto, né? É um conjunto de fatores, cara. É o entorno, é o mercado, mas isso faz com que seja muito fácil se diferenciar também. Uhum. Porque, de novo, a oportunidade, pra mim, as melhores oportunidades estão na merda, que eu brinco, né? Então, assim, conta essa história, tem toda uma historinha por trás. Mas, assim, de novo, quando as pessoas estão
abaixo, e eu considero que a pessoa que fica pulando de galho em galho, ela vai estar abaixo do que tu tá, é mais fácil tu te diferenciar. Hoje, o cara que consegue ser estável crescendo dentro de uma empresa, ele vale muito mais. E vai valer cada vez mais, porque o mercado se iludiu por um tempo, por imaturidade. Esse cara passou por 4 empresas que eu gosto e tal, vou trazer ele. E agora o mercado tá começando a dizer assim, não. Esse cara aqui, pô, vou trazer ele pra perder em 6 meses. Não vai valer nem o tempo o dinheiro que eu investi pra treinar. Porra, não fez nada naquela empresa. Então começou Olhar mais pra isso, né? a perder um pouco do cabaço, sabe? Tipo, pô, entendi, é assim então. E acho que isso é natural, assim. E quanto mais as pessoas conseguirem sair dessa armadilha de ficar pulando de galho em galho, mas elas vão se valorizar, não tenho dúvida disso. A gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram. Legal. E aí surgiram algumas dúvidas. Bora. Então, a primeira dúvida é do Vini. É tipo Maria Gabi Gabriela, assim, uma cor. Por quê? O Vini pergunta aqui como acessar prospects que não estão no LinkedIn, como dono de pequenos comércios, por exemplo. Legal. Cara, primeira coisa de tudo, eu acho que as pessoas elas, hoje tentam limitar canais. E, cara, todo canal é uma oportunidade. Vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente que é de agro. Vou dar um exemplo, depois vou chegar já no que ele me perguntou, tá? Mas nós temos um cliente que é de agro, pequeno agricultor. O que começou a acontecer? Esse cliente a gente ligava, mandava e-mail, não conseguia acessar ele. Só que o cara tinha um volume de clientes que tinha sido por indicação. Aí o que a gente fez? Vamos ligar para esses clientes que foram por indicação e vamos tentar entender o que ele faz no dia a dia. Ligamos, cara, como é que é teu dia a dia? Jornada do cliente, tenta entender o que ele faz, para depois entender o canal. Vamos entender o dia a dia dele. Pô, o cara tava lá na lavoura, escutando um programa de rádio específico, era geográfico, era uma empresa que vendia para uma região. O que ele fez? Comprou o programa de rádio, ele vai lá no programa de rádio, e comprou o programa, tá? Não foi nenhum. Ele vai lá, fala um pouco que nem a gente tá falando aqui e fala depois. Quem quiser ter mais dicas comigo, é só me mandar um WhatsApp pelo número tal. Rádio. Choveu o lead, cai pelo WhatsApp, atende lá pela Exact, e vendendo pra Gazeta. Por que isso acontece? Porque eu entendi a jornada do meu cliente. Então o que eu sugiro? Entende a jornada do cliente. O teu cara é um pequeno cara de uma mercearia. Maravilha, vamos entender o que ele faz o dia inteiro. Então assim, da onde que vem? Cara, eu vou te dar um exemplo. Ele é um pequeno cara de uma mercearia, tá? Esse cara fica no balcão, o dono da empresa? Provavelmente. Tá? Provavelmente o cara pequeno de um comércio tá lá no balcão. Se ele tá lá no balcão, tu achou o número dele de telefone, tu pega ele no telefone, cara. Só saber o horário que ele tá lá. Então assim, entendendo a jornada. A gente tem, lá na época do peixe urbano, tá? Que era cliente, acabou com a pandemia. A gente tá conseguindo um ótimo resultado, inclusive, de resgate. Sim. E aí, pô, chegava a fazer 8 agendamentos por pré-vendedor por dia. Por que conseguia fazer isso? Porque entendeu que, primeiro, o cara ficava de tarde e de noite, não de manhã. Já mudou o turno. Segundo, telefone. Parou de fazer, não era LinkedIn, não era telefone. Era só cadência de telefone. Por quê? Porque o cara tava no balcão, aí ele ligava pro restaurante, pegava o cara. Ligava pro pequeno mercado, pegava o cara. E aí era fácil. Eu acho que os gurus têm trazido muito problema para quando a gente fala de vendas, tá? Então assim, sabe aquela coisa de você tem que sempre conectar de tal forma, você tem que tentar. Você tem que entender o comportamento do teu consumidor e tentar entender a multicanalidade que funciona para ti. Não ficar só num canal, mas entender a multicanalidade que funciona. Se o cara não tá no LinkedIn, talvez ele esteja no Instagram. Se esse cara talvez no Instagram, mas não seja por lá, talvez ele já atenda o telefone fácil. Pode ser que ele não esteja no e-mail, você não vai encontrar ele, mas você encontra ele num rádio. Você encontra ele através de um referral marketing de indicação, fazendo uma... Aí você tem que entender o teu canal. E testar, né? Testar e saber que também não é que nem o Vlad trouxe no último episódio, não tá escrito em pedra. Uma coisa que você pode mudar de acordo com Sem dúvida. Com o segmento, enfim. E você tem que perguntar, cara. Você tem que entender teu cliente. As respostas normalmente estão nos clientes, internos e externos. O problema é que a gente fecha os ouvidos para o que eles estão nos falando. Então, assim, se você entender o que ele está te falando, um outro exemplo, um setor de máquina, que é um outro cliente da Exact. Cara, vendia para automotivo, quero vender agora para outro mercado que o automotivo tá fudido.
comprou uma lista de médico hospitalar, prospecção. Cara, onde é que você compra? Onde é que você compra? 30 e poucos por cento comprava em feira. Que feira que você vai estar a próxima? MDM, uma feirinha pequenininha em São Paulo do setor médico hospitalar. Gastou 17 mil, vendeu 4 milhões na hora. Por quê? Porque sabia que o cliente ia estar lá. Perguntou. Então, assim, a base da Exact é isso. A Exact cresceu muito por causa disso. Porque a gente não é... Eu gosto de falar, se tu comparar com os competidores, a Exact não é comparável com os competidores, não porque é melhor ou pior. É salgueiro. A gente é apenas uma escola diferente. Então, assim, a moral da história da Exact é o seguinte: workflow temos, cadência temos. Isso é o fundamental? Não. Isso é importante. Mas a gente é uma empresa de dados para dar voz para os clientes. Então, assim, quando a gente está prospectando, a gente está fazendo perguntas e as respostas estão virando dado. Essas respostas não vão ser só... As melhores clientes da Exact hoje não usam essas respostas só para entender se é bom ou não para avançar. Qual vendedor é melhor? O que vender para ele? Como é que eu posso fazer um outro produto que atenda esse cara que não está no meu ICP? A gente tem hoje cliente que não faz mais pesquisa de mercado, contratava a pesquisa. A gente tem as maiores empresas do Brasil como cliente. Sim. Não fazia pesquisa de mercado, contratava um cara. Não faz mais. Ele bota a prospecção para fazer. Vai lá e bota... o que é a pergunta que ele quer? É essa? Vai lá e bota uma pergunta no filtro. Prospecção sai fazendo e prum, tem a resposta com a amostragem que ele precisa em muito mais rápido e muito mais... Por quê? Porque eu tô dando voz pro cliente. A verdade é que a maioria de quem vende não dá voz pro cliente. Aí não joga xadrez. Joga só pensando na próxima jogada. E não pensa... Você tem que pensar 5 casas para frente. Não é só marcar mais visita. Cara, o cara que tá fazendo um processo de venda pensando só em marcar mais volume de reuniões, fazer mais venda, ele tá fadado em algum momento de se ferrar. Na Exact, a tua realidade, vocês sabem, a Exact bate meta como se fosse água. Em vendas, a gente é muito batedor de meta. Uhum. Por que isso acontece? Porque a gente joga xadrez, a gente não joga... Cara, quantas mudanças de precificação vocês passaram na Exact? Uhum. Por que aconteceu isso? Vocês têm alguma ideia? Porque a gente está estudando o tempo inteiro o que o cliente está respondendo. Produto. Quantas funcionalidades novas desde que vocês estavam na Exact? Várias, né? Mudança de qualificação. Compramos empresa. Fizemos... Bicho, tudo isso vem lá da pré-venda. A pré-venda tá levantando dados e a gente tá o tempo inteiro lá na estratégia olhando os dados e falando assim, pô, pra onde que a gente pode se drivar aqui a partir desses dados? Ou tem um monte de gente comprando leads. Estão infeliz com a compra de leads. Pô, então é legal a gente dar uma olhada nas empresas de leads. Quem sabe se a gente comprar uma delas, a gente consegue escoar. Crescemos 360% a resultados no ano passado. Entendeu? Tipo, por quê? Porque o nosso cliente queria. A moral da história é essa? Cara, sensacional. Na tua opinião, aqui é a pergunta do Júlio, né? O Júlio que tá sempre presente nos nossos episódios. Todos os episódios ele manda pergunta. Júlio é 5 presente. da manhã. Não, 5 da manhã ele já tá voltando da corrida, já 5 manda 3 da agora. manhã na corrida. Ele e o primo rico. Ele pergunta aqui, na tua opinião, qual o motivo de tanto turnover na pré-venda? E logo em seguida ele já emenda. Como mitigar o turnover na pré-venda? Eu acho que ainda a maioria das empresas encara a pré-venda como simplesmente o cara que vai agendar reuniões. E aí quando encara dessa maneira, a pré-venda vira uma área de entrada. Ou seja, o cara passa pela pré-venda para acessar outras coisas. A carreira de pré-vendedor são poucas empresas que encaram como Exact, como uma carreira. Sim. Onde você progride, onde você pode se tornar líder, coordenador, gerente. E aí ela em Y, você tem na Exact pessoas que pegaram outras áreas, né? Uhum. A partir da pré-venda e por aí vai. Pouca empresa entende dessa maneira. As empresas que entendem normalmente estão muito bem, inclusive. Sim. Então, eu acho que o grande ponto do turnover na pré-venda, ele tem 2 aspectos. O primeiro, o jeito com que a empresa encara, a cultura da empresa. Aí tu fala assim, pô, Theo, mas a Exact não tem turnover alto na pré-venda? Tem. Tá? Eu não sou o cara aqui que fica disfarçando. Temos um turnover alto. Aí vem o segundo ponto do turnover. Cara, a Exact tem um problema que a gente é muito visado. Tem muita gente... Todo mundo da Exact recebe proposta o tempo inteiro. Uhum. Então eu tenho que ter muito... Mostrar para as pessoas o quanto elas podem progredir na Exact, quanto elas podem acontecer, quanto elas podem... E tem um terceiro ponto. A gente acredita muito, as empresas que mais crescem, elas acreditam muito em processo. E, de novo, é contraproducente com o que normalmente o brasileiro gosta. Sim. Que é ser livre. Uhum. Então, como a gente acredita nisso, eu preciso aculturar o tempo todo. Nem todo mundo eu consigo aculturar o tempo todo para a pessoa entender. Porra, existe um processo aqui, isso é benéfico para mim. Então, isso também gera turnover. Porque eu tenho um aculturamento que ele é diferente do que a cultura normal das pessoas.
Eu tenho que aculturar a partir do momento que elas entram. Mas existem turnovers negativos e positivos. Existe o turnover que é ruim, que você não queria perder. E existe aquele cara que ele entrou e ele não tinha o perfil. Você fez um bom processo, só que quando você é muito específico, que nem a gente, é muito específico o cara que dá certo na Exact. A Exact eu acho muito legal porque ela espelha o cara que não é. Ele não precisa nem... A gente não precisa demitir o cara. Ele vê que não vai e ele pede demissão. Cara, quantas vezes vocês não viram isso? Assim, ó, o cara que não ajuda os outros, o cara que é... O ecossistema espelha ele. Então, assim, existe turnover negativo e positivo. O que eu acho que você tem que entender é como é que você tem um tempo de ramping menor. Ou seja, como é que eu faço as pessoas progredirem mais rápido. Segundo, você não pode abrir mão das tuas premissas por causa de turnover. Eu não posso, por exemplo, deixar de ter processo para não ter turnover. Eu não posso deixar de ter exigência para não ter turnover. E olha, muita empresa faz isso, tá? Muita empresa... eu parei de trabalhar com um processo de assim porque meu time começou a pedir pra sair. Então quem manda na tua empresa é teu time, velho. Me desculpa, tua empresa vai tá fadada a se fuder. Então assim, a moral da história que eu quero dizer assim, turnover é um problema? Porém, ele não é o maior problema. O maior problema é enquanto o cara tá lá, ele não produzir porque a empresa precisa. Às vezes um cara que fica 7, 8 meses fazendo dentro do processo que a empresa acredita, dentro daquilo, produzindo, ele é mais interessante que um cara que fica 2 anos fazendo merda. Então, entendeu? Então, assim, cuidado só pra não entender que turnover é a métrica principal de uma pré-venda. Sim. Conter turnover, eu acho que é alinhar expectativas. Aquilo que a gente falou. Quando a pessoa entrar numa prospecção, ela saber que ela tem que ser proativa, que ela vai ter que ligar, que ela vai ter que falar, que ela vai ter que... Alinhar o perfil de quem tá entrando. Pra mim, pré-vendedor tem que ser resiliente, proativo e ter coachability, capacidade de aprendizado. Se não tiver essas 3 coisas, nem começa. Terceiro, encarar a pré-venda como uma carreira. Não encarar a pré-venda como algo provisório, uma linha de entrada para outras carreiras. Trampolim, né? Trampolim e por aí vai. Então, são coisas que... Quarto, tu dá para as pessoas oportunidade delas criarem a partir dos processos. Então, assim, as pessoas poderem propor processos. Você valorizar as melhores pessoas para que elas sejam lideranças, mas não só lideranças, elas poderem tu olhar para elas e se inspirar nelas e mostrar que tá se inspirando para desenhar processo, para desenhar. Isso faz com que elas queiram ficar. Então, assim, entender, cara, que num universo que você tem um monte, o importante é que as tuas principais lideranças fiquem muito tempo contigo. Não todo mundo. As pessoas têm prazo também de motivação. Uma coisa é um cara que tá progredindo o tempo todo e ele tá muito alinhado, ficar na empresa 20 anos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso pros dois. Outra coisa é, o cara em algum momento não tá mais progredindo, a coisa não tá legal entre o que ele tá acreditando e a empresa tá acreditando por um lado ou por outro. Ele já fez um histórico. Aí, cara, é natural que isso aconteça. Então, dessa maneira que eu vejo, assim. E, de novo, cara, o mercado tá muito difícil. O turnover hoje uma dor que não é só de pré-venda. Sim. Ela é uma dor geral por causa daqueles fatores que a gente já falou, assim, de um mercado imaturo, de empresas que querem crescer a partir de pessoas. Então, assim, isso tudo traz muita complexidade. Muita complexidade. E aí você tem que acostumar a pessoas serem uma das 3 variáveis. Eu gosto de falar que eu desenho o processo, escolho ferramenta para o processo no dia a dia acontecer e ajudar pessoas a ser mais eficiente. E contrato pessoas que vão estar motivadas, que querem ser treinadas, que querem progredir e que entendem que ferramenta pode ajudar elas nesse caminho. Esse é o trio. E eu valorizo ao contrário. Valorizo pessoas, ferramentas e processos. Então eu desenho de um lado e valorizo de outro. Pô, que aula, cara. Que aula. Isso que ele falou é verdade, porque ontem voltei a estudar. Opa! Voltei a estudar, já tô 2 meses, todo dia, toda terça-feira, pá. E ontem o professor, Ronaldo Pasquini, que até foi professor do Margarida, do Gabriel, o bicho fera, mano. Ele tem uma namorada que tem uma panificadora aqui no centro, tá ligado? Aqui de Floripa. E ela não consegue segurar a atendente. Não consegue mais. Não consegue contratar, nem contratar direito. Porque o cara tá também muito naquela linha de, eu não quero mais segunda. Ou acordar 4 da manhã, produzir o pão e sair meio-dia. Então tem isso também. Tem o lance do cara ser valorizado, mas também tem pessoas que querem escolher demais também a oportunidade, né? Eu vejo que, assim, existe
eu não sou contra que a pessoa possa escolher aquilo que melhor se adequa a ela. Agora ela tem que entender que quando ela faz isso, ela pode estar abrindo mão de oportunidades. Você entendeu? Então, pra mim, assim, ok, você não quer fazer o pão naquele horário, mas você quer ir pra outra coisa. Com a tua capacidade hoje, as tuas competências hoje, você provavelmente vai fazer uma outra coisa que talvez não te dê a mesma remuneração, ou a mesma possibilidade de progressão, são escolhas. Eu acho que tudo é trade-off. Ou seja, você vai se deparar com um monte de escolha. Um monte de escolha. E aí você tem que... O que as pessoas fazem, que eu acho que é muito errado, elas não pensarem lá na frente. Que aí pensar grande tem muito mais a ver com isso. Um monte de gente que fala sobre pensar grande não leu a porra do pensar grande. Não entende o que tá por trás de pensar grande. Pensar grande não é pensar em ser gigantesco. Pensar grande, cara, é você pensar no efeito das tuas coisas no médio e longo prazo e não só no curto. Um movimento que eu faço hoje, ele vai fazer toda a diferença para os meus próximos 4, 5, 6 anos. Um movimento. Então, assim, as pessoas elas só pensam no movimento que elas vão fazer agora baseado nas necessidades delas de agora. E isso fode tudo. Então, assim, eu tenho a necessidade de ter isso aqui. Aí o que eu faço? Eu movimento pra lá. Só que eu acabei de fechar, aí eu vou ver o outro voar em cima de mim e passar, e eu vou dizer, caralho, cara, o cara tá bem pra caralho. Claro, ele tomou outra decisão que talvez naquele momento tenha sido diferente da tua, porque ele não olhou pra necessidade dele de amanhã. Ele olhou pra necessidade dele daqui a 5 anos, 6 anos. E é isso, eu tenho amigos, vou te dar um exemplo, tá? Eu, na minha época de 2 para 1, eu tive que me afastar de alguns amigos porque eu trabalhava muito. Então ficou difícil de eu sustentar. E os caras me julgavam pra caralho. Pá, você tá trabalhando. Pá. Hoje, a maioria desses caras, eles falam o quê? Caralho, tá bem pra caralho, né? Porra. Tem cara hoje que tá se fudendo pra tentar chegar, não é nem perto de onde eu... Mas um pouco melhor do que tá hoje. E hoje o cara não vive. E nunca vai chegar aonde eu tô. Ele não vive, nunca vai chegar onde eu tô, porque ele não tem a base lá de trás. E hoje ele tem que pensar no imediato, porque não dá mais, ele não tem mais o espaço pra pensar da maneira que... Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu sou fruto das minhas escolhas lá atrás. Teve um sacrifício lá atrás pra poder colher os frutos hoje, E né? eu não tô nem perto da metade do meu caminho. E as minhas escolhas de agora vão me fazer meus próximos 5, 10 anos. E eu tenho total ciência disso. Então, assim, eu já deixei, por exemplo, de vender Exact algumas vezes. Vou ficar milionário vendendo. Cara, mas e os meus próximos 5 anos? Como é que vai ser? Qual vai ser a valorização da empresa dentro disso? Onde é que eu vou estar? Como é que isso vai acontecer? Deixei de fazer. Escolha difícil? Pra caralho. Mas eu penso que você tem que sempre jogar xadrez. Você tem que sempre pensar assim, cara, esse passo aqui... Ele vai me trazer isso, 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 e ele tende a me trazer isso, isso, isso pelo outro lado. Eu tô disposto a pagar esse preço pra atingir isso ou não tô disposto? E é uma escolha, cara. E se a pessoa escolher, tudo bem. Entendeu? Hoje, o cara que tá disposto a pagar o preço seria diferencial. Porque hoje, eu brinco que exigir do cara que ele faça o mínimo, ou seja, aquilo que hoje é pressão. Tu chega pro cara e fala assim... Ô, cara, olha só, a gente alinhou, lembra que você tinha que fazer isso, 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 você não tá fazendo. Aí ele sai dizendo assim, tá, né, demissional. Demissional, às vezes é duro, cara. Aí sai o cara que, porra, o cara não fazia porra nenhuma. Tu olha no demissional, ele tá escrito assim, muita pressão, eu tinha que trabalhar muito. Tu olha assim, caralho, velho. Porra, o cara, eu passava por ele tava no WhatsApp o tempo todo, filho de uma puta. Então assim... Meia hora no café, É, no cigarro. Pressão, cara. Pausa cigarro. Que loucura. E é isso aí, cara. Tem muito disso, pô. Pô, Eu sei que tem. Bastante. Sei que tem. Raça, curtiram? Foi um trabalho trazer esse homem pra cá. Evento pra caramba, tá estourado, como ele falou. Quer conhecer mais? Tá aqui na nossa mesa aqui, ó. De 0 a 50 milhões. A gente vai deixar o link pra comprar o livro aqui embaixo. Quem quiser... Aqui embaixo. Quem quiser conhecer o teu trabalho também com a G4, como é que faz? A gente vai deixar o link aqui cara, embaixo. tem tudo também assim, ó. No meu Linktree, que agora eu virei Instagram, então eu sei tem que ter, das né? paradas. O meu Instagram é Theo Orosco, THEO-ROSCO. Tudo junto? Aí vocês botam aqui também pro pessoal Lá embaixo. poder ver que eu virei esse tal do Instagram. Eu posto muita coisa lá, muito vídeo, muito conteúdo.
com esse conteúdo, eu consigo transmitir um pouco daquilo que eu acredito. E eu tenho gostado muito de... Nunca imaginei que eu ia gostar tanto de fazer isso. Consigo me replicar. Eu uso muita ferramenta para poder me replicar. Eu uso muito processo para poder me replicar. Então eu gosto de falar assim, a pessoa fala, pô, como é que tu consegue postar tanto vídeo? Cara, eu tenho uma pessoa trabalhando por trás, eu sento... Pô, se eu trabalhando por trás foi sacanagem. Eu tenho uma pessoa no back-end trabalhando. Eu sento uma tarde e falo assim, cara, me faz perguntas. Agora a gente tá com a cultura das pessoas que fazem a pergunta no próprio Instagram. Ele me faz, eu respondo que ele tá respondendo pra vocês, a gente fatia os vídeos e eu tenho conteúdo pra caramba. Conteúdo escrito eu uso a Magic Write, que é uma ferramenta, magicwrite.ai, que é uma ferramenta de inteligência artificial para gerar conteúdo. Sim. Então eu escrevo lá, falo, eu quero treinamento de vendas. Ela me dá lá um monte de dicas de treinamento de vendas, tudo inédito. Agora me gera um texto. Tu procura, não existe esse texto em lugar nenhum, ele vai me gerando conteúdo, eu pego aquele conteúdo e vou usando. Então eu consigo me replicar porque eu uso, de novo, ferramenta trabalha para mim, não eu para ferramenta. Legal. Entendeu? Então, assim, o processo trabalha para mim, não eu pro processo. Por isso que eu te falo, a hora que tu entende isso, você destrava. Enquanto tu não entende isso, tu fica refém da ferramenta. Refém do que te mandaram fazer. Lembra aquele vendedor que eu disse que eu entrevistei? Ele entendeu isso. Ele entendeu que a ferramenta tinha que trabalhar para ele. E o negócio muda. Então eu boto as ferramentas para trabalhar para mim. Tá? Então esse é o ponto. Aí eu consigo fazer tanta coisa no Instagram, mas então eu consigo botar muita coisa que eu acredito lá. Lá no Linktree tem o livro. Ele tá esgotado na maioria dos lugares, mas na Amazon tem. Ainda bem que eu tenho o meu. Autografado isso aqui, né? Autografado. Ele esgotou e não é papo de... Se você entrar, você vai ver na Americanas, né? Não tem mais disponível em vários lugares. A gente ficou ano passado só atrás de Pai Rico, Pai Pobre. Então, assim, foi muito legal. O ranking da Publish News dos mais vendidos. Nunca botei R$1 de dinheiro nesse livro, nem em marketing. A editora não botou R$1 em marketing também. Então, foi tudo no boca a boca. Legal. Foi super legal nesse sentido. Tô no G4 com a imersão de vendas. Também tá lá no Linktree. Lá a gente fala sobre muita coisa que foi falado aqui, mas com uma profundidade, com hacks, com coisas do tipo. Lá também tem para quem quiser conhecer Exact. Exact hoje é o maior software de sales engagement na América Latina, mais de 15 mil usuários no Brasil, clientes como Rede Globo, TOTUS, Sankia, Unimed, BASF, enfim, as maiores empresas do Brasil. E eu tenho orgulho de a Exact ter sido pioneira no que hoje é o SDR, BDR, que na época eu não quis chamar desses nomes, eu chamei de pré-venda. Então, assim, mas assim, nós somos pioneiros. Eu tenho orgulho de a gente ter pegado uma área que era nada mais do que um secretário do vendedor, apesar de muita empresa ainda achar que é um secretário do vendedor. Ainda tem uma pré-venda que simplesmente quer fazer workflow e coisas do tipo para gerar volume de agendamento, por exemplo, que nada mais é que um secretário de luxo, para ser uma área estratégica. Uma área que é capaz de gerar dados a partir de conversas com o mercado, para que seja uma área que realmente interessa. Uma área que realmente produz, uma área que realmente vai além de uma das coisas que ela precisa, que é gerar agendamento. Então, assim, esse é um orgulho grande, e baseado nisso, esse mercado foi precificando mais para cima. Porque não foi baseado no outro. Para ter o agendador já existia. Sempre existiu. Isso não é novo. O agendador, ele sempre foi desvalorizado. A partir do momento que a gente começou a pensar diferente, começou a ser valorizado. Então, assim, aí o que acontece? Tem empresa que fala assim, pô, tá todo mundo fazendo pré-venda, tá se dando bem, vou fazer pré-venda também. Aí ela faz com a mentalidade antiga, paga mais caro para fazer um negócio que acaba não dando resultado, e aí o que ela fala? Isso aqui não dá certo. Então, assim, quando você tá disposto a ir para um outro game, você tem que mudar a mentalidade. Então, eu tenho orgulho da gente ter mudado a mentalidade e tá conseguindo mudar a mentalidade de muita empresa. Então, isso sustentou muita gente, muito crescimento profissional de muita gente. Tem muita gente que vem nos agradecer. Tem a Academia Exact, www.academiaexact.com.br. É free, totalmente gratuito para todos os pré-vendedores. Se você tiver empregado, só marcar que está empregado lá, que ninguém vai te incomodar. Se não tiver empregado, a gente tem hoje um índice de empregabilidade super alto no mercado, botando nos nossos clientes. Então é a nossa forma de retribuir também ao ecossistema, fazer com que as coisas funcionem de uma maneira melhor. É só um primeiro projeto de muitos que a gente quer fazer socialmente falando. Cara, é um orgulho estar com vocês aqui, é um orgulho ver onde vocês estão. E para mim, acho que a gente tá só no início da caminhada. Espero chegar muito mais longe, espero fazer com que essa área ganhe cada vez mais importância.
A gente briga contra algumas coisas que levam ela para caminhos não tão legais, na minha visão, para que ela volte a ter importância, para que ela continue subindo na importância de uma área de geração de dados profundos. Eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceito nosso convite, né? Por ter dado aí pra fechar a agenda. Dizer que, cara, foi muito bom te ter aqui de verdade, assim. Eu acho que é um dos episódios que a gente mais estava esperando fazer. Que legal. Porque se não fosse por você ter nos aceito na Exact, a gente nunca teria feito esse podcast, nunca teríamos aprendido sobre a venda e nunca estaríamos onde a gente está hoje. Então, eu não tive a oportunidade de, quando eu saí da Exact, me despedir, né, presencialmente, mas dizer que, cara, aprendi muito tempo que eu passei lá. A construção da carreira, eu realmente virei fã do trabalho da Exact, do teu trabalho, da tua história. Obrigado. Tanto pela ferramenta, mas entender o que ela entrega para o mercado. De como você vê a ferramenta, do que ela pode entregar para o Brasil, para o mercado, para os empreendedores, o quanto de emprego ela pode gerar, o quanto de oportunidades ela pode gerar de crescimento para uma empresa, enfim, o setor como um todo, sabe? Então, isso foi o que me deixou muito apaixonado pelo Exact. Que onde eu for, cara, eu quero, sério, levar, assim, referências, levar e tentar implementar isso também em outras empresas também, que eu acho que, cara, faz total sentido. Então, fica a dica, se você tem uma empresa de vendas complexas, se você quer colocar, cara, uma pré-venda para rodar, procura a Haas, procura a Exact também, cara, para colocar pré-venda, sabe, para rodar, que pré-vendas é necessário para você fazer um trabalho inteligente, né? E, cara, eu acho que muita coisa do que eu falei aqui tem a ver com vocês em vários aspectos, né? Então, assim, a tua história com a Exact é uma história robusta, você ficou 4 anos na empresa, se desenvolveu dentro da empresa, então isso é muito legal, entendeu? E é aquilo que eu falo de timings, então que, pô, tenho certeza que você vai super bem na empresa que você tá agora, tenho certeza que as coisas vão acontecer e eu só desejo sucesso total. Para mim, de novo, as histórias elas vão, elas voltam, elas se coincidem em vários aspectos, em projetos diferentes, em coisas. As portas abertas é que são importantes. E eu acho que você saiu da Exact com uma porta extremamente escancarada, porque você fez um trabalho bem feito, uma saída bem feita, umas coisas que. É isso que eu penso que é as coisas certas, sabe? As pessoas, às vezes, elas acabam fechando portas para quem abriu oportunidades. Eu acho que essas pessoas elas estão fadadas a ir morrendo aos poucos. Uhum. Não foi teu caso, então, cara, por isso eu tô aqui, por isso é um prazer estar falando contigo e bicho, a gente tá junto, vamos desbravando o mercado junto, vamos fazer acontecer, cara, quem eu puder ajudar à tua disposição, eu sou um cara que gosta muito disso, claro que eu não consigo mais hoje da mesma maneira que eu fazia lá atrás, mas quem quiser debater sobre pré-venda, trocar ideia sobre venda, vamos trocar ideia, eu tô palestrando em um monte de lugar, então quem quiser ir na minha palestra, dá um toque. Bicho, vamos falar disso. E vamos mudar esse cenário onde o Brasil é commodity, onde a gente pensa com cabeça de commodity. Não dá para pensar com cabeça de commodity. Pensar em agendamento, por exemplo, em pré-venda, é commodity. Agendamento é commodity. Agendamento qualificado, com dados qualificados para a estratégia da empresa, isso é beneficiamento. Enquanto a gente pensar com cabeça de tupiniquim de commodity, a gente fica tupiniquim andando de lado. Então é isso que eu queria deixar de mensagem. Sai da linha de commodity, vai para a linha de beneficiamento. Entende que é assim que tu vai progredir a empresa onde tu tá. Muito bem, muito bem. Né? Bom, acho que é isso, né, Miguel? Pô, mais uma vez aí, obrigado. Boa! E pra nós, irmão, continuar fazendo história, que nós estamos arrebentando e vamos arrebentar mais ainda. Bora. Obrigadão mesmo. Raça, segue o Theo, vai na Amazon, livro essencial pra quem quer conhecer mais a história dele, da Exact, e pegar vários insights aí importantíssimos, tá? Meu irmão, sempre um prazer estar contigo aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É isso aí, galera. Valeu, Boa. fechou. Tamo Tchau, junto. tchau.